Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer resenha de A Flor da Pele e Marcados para Sempre, a duologia A Flor da Pele, A Flor da Pele, da Helena Hunting. Essa série, na verdade, não é uma duologia, mas aqui no Brasil foi lançado como uma duologia e nos Estados Unidos acabou de sair, assim, não tem tanto tempo que saiu o terceiro livro. E a gente não sabe se esse terceiro livro vai vir ou não, e esse terceiro livro não é sobre os protagonistas. Então acaba que a série fica sendo uma duologia mesmo. E a duologia A Flor da Pele, ela conta com o livro meio Doce Tatuagem, que é uma introduçãozinha. Depois A Flor da Pele, que foi lançado. Tem um e-mail que é Between the Cracks, que é tipo uma explicaçãozinha do que acontece no início do segundo, que é Marcados para Sempre. Aí tem um 2,5 chamado Cracks in the Armor, que daí é do melhor amigo do protagonista e da melhor amiga da protagonista. There's No Greater Love Than Creation, que é o 2,6. Aí tem o 3, que é Fractures in the Ink, que é do melhor amigo. E tem um 3,5, que chama Get Inked, que é que assim, é na série do... Nessa série, né, da Flor da Pele, mas ela tem um crossover com uma outra série da Helena Hunting, que é a série Pucked, que daí o pessoal dessa outra série vai fazer uma tatuagem no pessoal da série da Flor da Pele. Mas enfim, vamos contar do que fala a duologia A Flor da Pele. Conta a história do Hayden, que é um cara que teve os pais assassinados quando ele era adolescente, e ele já se envolveu com drogas, com bebidas, e ele conseguiu achar a salvação da vida dele na arte dele, que é fazer tatuagens. E aí ele trabalhou muito tempo com um cara num estúdio, e agora ele tem um estúdio próprio com um amigo dele, com alguns amigos dele. E aí esse cara, ele tem, assim, o Hayden, ele tem muitos problemas por causa desse assassinato dos pais, sabe? Ele tem toque, ele tem mania de limpeza, e ele tem vários, assim, fantasmas do passado que que acabaram formando a personalidade dele. E aí, nesse meio tempo, a gente conhece a protagonista, que é a Tanley. A Tanley, ela era noiva de um cara, e aí ela foi casar com ele. Só que quando eles foram casar, ou eles estavam indo, acho que eles estavam indo casar ou estavam indo pra lua de mel, agora eu não lembro, eles foram viajar de avião e o avião caiu. Ela foi a única sobrevivente desse acidente, e aí ela passou muito tempo em recuperação, porque ela viu todo mundo morto, ela teve muitas queimaduras, ela teve muitos problemas, e aí quem cuidou dela foi o cunhado dela, o Trey. Só que o Trey não gosta dela, e ele não era a favor do casamento, então assim, ele perdeu toda a família dele, perdeu o irmão dele, por causa desse casamento, né? Ele culpa a Tilly por causa do acidente, porque ele perdeu a família e tal, e ele maltrata muito a Tilly. Ele coloca ela, assim, isso a gente não vê, né? Só é narrado pra gente. Que ele, assim, ele acabava dando remédio pra ela ficar dopada o tempo inteiro. Então, assim, ela começa a história mudando pra Chicago, pra fazer mestrado na Universidade de Chicago, e aí ela começa a trabalhar no antiquário, que é pra também passar um tempo, ajudar a pagar a faculdade e tal. E aí ela acaba conhecendo o Hayden, que é sobrinho da dona desse antiquário. E aí a gente começa a ver um pouco do romance dos dois. Uma das coisas que eu mais gosto nessa duologia é que ele não tem insta-love. Então, assim, eles não se apaixonam à primeira vista, como tantos e tantos livros New Adult, que esse é um livro New Adult também. Os dois sentem uma atração muito grande um pelo outro, e aí eles vão tendo uma relação casual, tal. Ele começa a fazer uma tatuagem nela, eles não querem se envolver no início, assim, ele não quer se envolver no início porque ela é uma cliente e tal, mas eles acabam se envolvendo e essa relação vai crescendo. E o mais legal é que nessa duologia a gente tem um desenvolvimento desse relacionamento que é muito crível. Não é nada assim, nossa, eu já amo você desde do minuto que eu te vi, eu não amo você depois da primeira sessão, não tem nada disso. Eles começam a formar uma amizade, eles se sentem atraídos, são amigos com benefícios e tal. E é uma relação muito difícil, assim. Não difícil porque os dois não se dão bem, mas é difícil porque cada um tá lidando com os fantasmas do seu passado e cada um tem seus traumas, e esses traumas acabam voltando um pouco à tona. Assim, eu gostei muito dessa série, eu acho é uma série, assim, bem realista, até pra uma série New Adult, mas eu tive alguns problemas com essa leitura. E, assim, aí agora começa a parte de spoiler,
Então, se você não leu a série, não quer saber de spoiler, você já pode acabar. Um beijo pra você, sabe? Lê essa série, vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser maravilhoso, pelo menos, porque eu gostei bastante, apesar dos problemas. Mas enfim, os problemas. Algumas coisas não são explicadas nessa série, como por exemplo a relação que a Chandler tem com os medicamentos dela. Ela toma medicamentos fortes, medicamentos controlados, e nos Estados Unidos esse tipo de medicamento não é conseguido com tanta facilidade. Então assim, ela teria que ter um acompanhamento médico e muito rígido para tomar tantos medicamentos. Mas pelo visto ela ainda tem muito medicamento na época que ela foi tratada pelo Trey, que isso não me convenceu porque ele é um advogado. Então, assim, como que ele conseguiu esses medicamentos? Como, sabe? Eu acho que até explica um pouquinho, tenta dar uma justificativa no meio, mas não é explicado direito, sabe? E assim, ela continua tomando, de vez em quando ela tem as crises dela, e ela toma esses remédios por conta própria. Eu acho, assim, que ela entende o corpo dela, entende as reações do corpo dela, ela se conhece, então ela até pode, assim, ser um pouquinho capaz de julgar quando ela precisa de uma dose mais forte quando não precisa. Mas assim, é uma coisa que médico que tem que receitar, sabe? Você tem que ter um acompanhamento, ainda mais um acompanhamento psicológico, porque ela sofreu um grande trauma, ela perdeu toda a família dela, perdeu o noivo dela, perdeu tudo. E assim, a vida dela mudou de cabeça para baixo. Então eu acho que ela teria que ter um acompanhamento, mas não é o que acontece. Ela vai lidando sozinha com os fantasmas do passado, e a mesma coisa aconteceu com o Trey. O Trey é o cunhado, com o Hayden. Só que o Hayden, ele teve oportunidade de ter algum tipo de tratamento, só que ele nunca quis se tratar. Então assim, pelo menos houve essa possibilidade. E o marido da tia dela, que é a dona do antiquário, ele é psicólogo ou psicanalista, alguma coisa assim. E ele sempre fala que ele tem que se tratar, só que ele não quer saber disso, ele não quer contar os problemas dele, do íntimo dele, para uma pessoa desconhecida, muito menos para uma pessoa conhecida, sabe? Ele não quer contar isso, ele não consegue lidar direito com os problemas dele. Aliás, ele tá tentando lidar com os problemas dele, mas ele não quer que outra pessoa fique a par de tudo, ele não quer dividir as coisas que ele tem medo de admitir para si mesmo com outra pessoa. Então, assim, é uma reação até muito normal, muito natural, sabe? Que a primeira parte é a negação, sabe? Assim, apesar de que tem todo, assim, um problema muito maior que envolve, assim, a família dele, o caso do assassinato. E o assassinato dos pais dele é uma coisa que eu não estava esperando, porque acontece uma investigação após o assassinato, após muitos anos, porque ele já é adulto agora, já se passou muitos anos, o caso já foi arquivado. Só que acontece uma investigação sobre o assassinato dos pais dele, né? E isso eu achei muito legal, porque eu não tava esperando, eu tava só esperando romance, eu não achei que ia ter nenhum suspensezinho, nem nada. E eu achei muito legal que tivesse essa abordagem, essa investigação, porque deu um pouquinho, assim, um gostinho diferente no livro. Só que o problema dessa investigação é que quando as coisas se resolvem, é tudo muito rápido, é num piscar de olhos, assim, as explicações são muito, sabe, é tudo muito jogado. Ah, porque foi isso, 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 isso. E por mais que a gente, assim, começasse a pensar, eu tinha as minhas suspeitas, elas acabaram se confirmando, assim, mais ou menos. Eu acho que foi tudo muito mal desenvolvido, muito rápido, sabe? Foi até desenvolvido durante até um pedaço, aí depois começou a correr o livro. E o que me incomodou mais no segundo livro foi o final corrido que ele teve. Porque eu acho que, assim, com tantos problemas e com o fato do assassinato dos pais dele ter mudado demais a vida do Hayden e a construção dele como pessoa, eu acho que isso deveria ter sido mais bem explorado. Mas assim, não é nada, nossa, não vou acreditar. São umas explicações até que fazem bastante sentido, são meio racionais. E assim, é o que a gente tem do livro e assim, não ficou mal explicado, não. Não ficou sem explicação. Ficou mal explicado, mas a gente pelo menos teve alguma explicação. Então eu gosto muito dessa parte do livro, porque era uma coisa que eu não estava esperando. E outro problema que eu tive também foi com relação ao Trey, mas é ele e essa negação que ele tem com a culpabilização que ele faz da Chandler. Porque chega no final, simplesmente são jogadas algumas informações, eu não vou contar porque já é spoiler demais, mas assim, são jogadas algumas informações, algumas coisas a respeito dele, e em nenhum momento você teve algum indício daquilo que foi jogado na narrativa. Então, assim, ficou muito aleatório, sabe? Foi simplesmente jogado na história e a gente simplesmente tem que lidar com isso. E, assim, a gente lida com isso, mas lida mais ou menos, porque a partir do momento que essa informação é jogada no livro, ele não aparece mais na história, sabe? Então, assim,
foi uma informação irrelevante que não ia fazer diferença e assim, para a história. E no final das contas foi uma informação que acabou atrapalhando as coisas, sinceramente. Então, assim, dos livros que eu li... outro problema que eu vi não é da história em si, mas foi da editora, que não publicou o livro 1,5 Between the Cracks, que é, assim, é uma boa explicação do que acontece no início do segundo livro. É tipo uma introdução de um fato já ocorrido no início do segundo livro, que o início do segundo livro conta tal que... Eu não vou falar, mas assim, a não ser que você leia a sinopse, aí você já vai ter spoiler mesmo, mas assim, conta a partir do momento tal, só que assim, esse momento tal, você não sabe como que aconteceu, tal, eu não sei explicar, assim, ele dá pra você ver que é uma coisa que poderia ter acontecido, e aí você sabe que aconteceu, mas você não tem uma explicação do que aconteceu exatamente, e é esse 1,5 livro que faz diferença e que não foi publicado aqui no Brasil. Então eu acho que, assim, eu li porque estava em inglês e, assim, foi uma leitura fácil para mim, mas tem muitos leitores que não leem inglês e iam ficar sem esse pedaço, que eu acho que é muito interessante para a história. Então, assim, no final das contas, o livro meio, eu dei 4 estrelas e meia, porque foi uma introdução muito bem feita, eu achei. A Flor da Pele, que é o primeiro, eu dei 4 estrelas. Between the Cracks, eu dei 4 estrelas também. E o Marcados para Sempre eu dei 3, por causa também do final corrido e de algumas coisas que não foram explicadas e tal. Outra coisa que eu gosto muito nessa série, e que eu acho que é um dos motivos que vale a pena ler a duologia, é que os personagens, os amigos, os personagens secundários, eles não são acessórios. E eles não são acessórios a ponto de a continuação da série ser sobre 2 desses personagens secundários. Então, assim, eu acho uma história super legal porque você se vê envolvida naquele mundo, apesar de não ter, assim, a continuação especificamente dos protagonistas da duologia. Então, assim, é uma série que eu recomendo bastante, é um New Adult bem legal, bem diferente, e, assim, ele é diferente porque ele mostra também que não é insta-love, é atração mesmo, as pessoas estão lá porque elas se sentem atraídas umas pelas outras, e eu acho isso muito legal porque é mais ou menos como funciona a vida real. Ninguém, assim, é muito difícil, pelo menos, a gente se apaixonar, assim, por uma pessoa e seguir esse relacionamento porque, nossa, eu já amo essa pessoa do fundo do meu coração, sabe? Não é assim, e esse livro mostra bastante isso. Então, agora eu quero saber se você já leu essa duologia, se você recomenda, se você tem vontade de ler, e deixa aqui nos comentários as opiniões de vocês. Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima!